que escreveu? Não sabe, não vou responder primeiro. Ai, meu Deus do céu. E eu tinha estudado. Muito bem, sim. Vamos lá, nós já estamos ao vivo. Deixar esses minutos iniciais para as pessoas compartilharem. Quem estiver em casa nos assistindo e puder dar um retorno do áudio, né? Como é que está aí o áudio? Deixa eu ver aqui. Quem tiver em casa, já dá para ver aqui que o áudio aqui está funcionando. Não sei como é. Aqui eu já estou ouvindo. Compartilhar aqui. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Esse estudo, ele tem, assim, ele está com duplo papel, né? Nós estamos estudando a Revista Espírita e estamos estudando já para a formação mediúnica, a parte teórica da formação mediúnica. Depois nós iremos já para a parte prática, iremos marcar nossa primeira reunião, onde será apresentado todo o cronograma, mas aí o pessoal tem que estar nessa parte teórica para a gente já chegar lá com a teoria, se não tiver todo mundo igual, mas pelo menos sabendo como é que funciona, né? E depois a gente vai fazer essa divisão assim que terminar fevereiro, já vai marcar a primeira reunião e a prática deve começar em abril. Todos os anos começam em abril, né? O primeiro semestre, são 2 etapas. Mas aí a gente já está com a lista da presença para quem for fazer a formação mediúnica. Todo mundo depois escreve lá o nome para a gente ter esse acompanhamento. É importante também que esteja lendo o livro dos médiuns. Tá com dúvida, vai falando com a gente. Eu não sei se ajuda muito, né? Que o pessoal aqui tem mais dúvida do que... Mas pelo menos orientações gerais a gente vai fazendo, né? Vai dando as orientações gerais. Vamos estudar hoje, né? Vamos dar continuidade a um dos estudos sensacionais apresentado por Allan Kardec, que é a história de um danado. Nós já vimos o que é um danado, é um espírito que está condenado ao inferno, era essa a noção de danado, era aquele espírito que está condenado ao inferno. E aí Kardec evocou esse espírito, porque ele foi sugerido que ele fosse evocado, né? Ele não foi... Ele era quase que uma lenda já nas cercanias da cidade. Deixa eu entrar aqui no roteiro de estudo. Nós usamos o roteiro de estudo do IPEAC ou do Kardecpédia. Os dois têm um conteúdo muito bom. E, gente, para divulgar, né, vale a pena. Quem quiser... Saiu ontem o novo aplicativo do Kardecpédia. Quem quiser baixar, eu aconselho que exclua o que você já tem, baixe o novo que está atualizado, está muito bom, é bem funcional e é muito bom para os nossos estudos. Você já traz o aplicativo, tem todas as obras, não precisa de internet, tem tudo lá, né? Você só vai precisar de internet uma vez para baixar, depois é só usar todos os textos. Aqui, História de um Danado, do ano de 1860. Mas é isso. Sobre essa questão do curso, alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Todo mundo tranquilo? Quer ver quando começar a prática, todo mundo tranquilo assim, né? Olha que eu não quero ver, faz uns barulhos, tem uns médicos que fazem uns barulhos, né? Depois não me digam nada. Então vamos começar fazendo uma prece para a gente... Eu sempre fico preso nesse negócio. Para a gente se aclimatar, né? Uma prece, para a gente se harmonizar. Pedir a Ana para fazer a prece. Então, aqueles que desejarem, convido a fechar os olhos.
para um melhor recolhimento. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, mais uma vez estamos aqui em Teu nome e por isso te damos graças, Senhor. Te pedimos a Tua bênção para começar esses estudos, que os bons espíritos estejam aqui para nos amparar, nos inspirar os bons sentimentos e o recolhimento necessário para aprendermos sobre os valores morais e aquilo que nos instrui e nos faz um pouco melhor. Fica conosco, Senhor, agora e todo sempre. Tá certo. Então nós vamos... As pessoas estavam apostando quantas sessões eu iria ler hoje, tá? Vamos ver aí quem é que vai ganhar a mega sena das sessões. Nós lemos a primeira sessão, né? Nós já estudamos a primeira sessão. E o que foi que aconteceu na primeira sessão? Vamos lá, fazer aqui no capítulo anterior, né? Na sessão passada, o caso foi apresentado, o espírito foi evocado, fez lá uma confusão, né? Vários espíritos, né? Jogou lápis, bateu na mesa, rasgou papel e só escreveu um não na Sociedade de Paris, Kardec evocando. Depois que ele não colocou, chamou-se São Luís para evocar ou para explicar o que tinha acontecido, qual era aquele espírito, o que era, qual era a natureza dele, se era passível de moralização. São Luís deu a comunicação, explicou, disse que ele era um monstro, usando uma palavra, um verdadeiro monstro, mas disse que ele poderia mudar como todos nós podemos mudar, né? E nós terminamos com o casal, senhor e a senhora F, que pediram, né, que não são membros titulares, mas que se colocaram à disposição para orar por esse espírito, não só orar, evocá-lo em casa. Lógico que toda oração é sempre uma evocação, né? Quando você ora pelo espírito, você está sempre chamando esse espírito, porque a oração sempre toca o espírito, né? Então, a partir de agora, nós vamos sair da sociedade nessa segunda sessão e vamos direto para a casa do senhor e da senhora F, onde continuou os estudos. Chegou a senhora F, que é a senhora Flor, né? A senhora Flor, a senhorita Flor chegou para... Boa noite. Para assumir aí os trabalhos. Não sei se você já vinha acompanhando o áudio, Flor. Não? Então, pronto. Respire. O seu perispírito pode voltar para o corpo, né, Cacheiro? Então vamos lá, segunda sessão em casa do senhor F. Pergunta número 18. Ao espírito familiar, podes dizer algo a respeito do espírito de Castelnadar? Evoque-o. Ele é mau, verás. O que é preciso fazer? Não lhe falar, se nada tens a dizer-lhe. Se lhe falarmos para lamentar seu sofrimento, isto lhe fará bem? A compaixão sempre faz bem aos infelizes. Evocação do espírito de Castelnadar. Aquela evocação que o Kardec já colocou como deve ser feita, né? Em nome de Deus, evocamos o espírito tal, se for para o bem dele, se for para o útil a nós. Então tem todo... Antes ele já falava como é que se fazia a evocação. Agora o pessoal já está no terceiro ano da revista, não precisa ficar repetindo, né? Então eles, na questão 22, eles evocam o espírito de Castelnadar. Que querem de mim? Nós te chamamos a fim de te sermos úteis, diz o senhor F, né? Vossa piedade me faz bem, porque sofro. Como sofro. Que Deus tenha piedade de mim. Perdão, perdão.
Nossas preces ser-te-ão salutares? Pergunta o Sr. F. Sim, orai, orai. Está bem, oraremos por ti. Obrigado, tu pelo menos não me amaldiçoas. Por que não quisestes escrever na sociedade quando te chamaram? Ó maldição! Maldição para quem? Para mim, que expio muito cruelmente os crimes nos quais a minha vontade teve pequena parte. Observação de Allan Kardec. Dizendo que a sua vontade teve pequena parte nos seus crimes, quer atenuá-los, como mais tarde se ficou sabendo. Pergunta 28. Se te arrependeres, serás perdoado? Oh, jamais. Não te desespere, diz o Sr. F. Eternidade de sofrimento, eis o meu destino. Qual é o teu sofrimento? O que há de mais terrível, não podes compreender. Oraram por ti desde ontem à noite? Sim, responde o Espírito, mas sofro ainda mais. Como assim? Sei eu? Observação. Essa circunstância foi explicada mais tarde. Pergunta o Sr. F. Deve-se fazer algo em relação à casa onde te instalaste? Não, não. Não me falem nisso. Perdão, meu Deus. Já sofri demais. Tens que permanecer lá? Assim estou condenado, responde o Espírito. Será para que tenhas teus crimes constantemente sob tua vista? É isto. Não te desesperes. Tudo pode ser perdoado com arrependimento. Não há perdão para Caim, diz o Espírito. Então mataste teu irmão? Todos somos irmãos. Por que quiseste fazer mal ao senhor D, que era o dono da casa, né? Chega, por favor, chega. Então, adeus. Tem confiança na misericórdia divina. Orai, responde o Espírito. Essa foi a segunda sessão. A gente ainda está com muita coisa misteriosa, né, nessa segunda sessão. A gente ainda tem muita coisa aqui para a gente tentar entender. A Márcia já está ali querendo saber como é que pode, essa coisa toda. Vamos lá, né? Deixa eu passar aqui para as meninas começarem a fazer pontuações. Ana, suas observações iniciais? Para começar, dá para... a gente repara que eles fazem a evocação primeiro do guia, né? É dito o espírito familiar aqui, mas geralmente também isso é utilizado para o guia espiritual. Então, é sempre bom enfatizar essa questão que a gente deve primeiro evocar o guia para saber se pode ser feita a evocação, né? E depois ter as primeiras orientações para depois evocar o espírito. E foi assim que eles fizeram, né? E como a Márcia já colocou, já houve uma mudança. Na primeira resposta do espírito dá para perceber que houve uma mudança. E aí, só no desenrolar da história que a gente vai entender um pouco mais sobre a mudança, também sobre a questão de como a prece ela faz efeito no espírito, como auxilia, né, para que haja essa mudança. Clícia? Boa noite. Bem, eu acho que tem algumas coisas a acrescentar ao que a Ana falou, pegando o gancho da Marcinha também. Quando o espírito é errante, ou seja, quando a gente está desencarnado, digamos assim, ficamos mais susceptíveis às informações. Então, o que para a gente parece rápido, como é que em poucos dias, ou de um dia para o outro, o espírito muda, né? Isso é possível de acontecer, não no sentido de uma mudança de piscar de olhos ou uma coisa mágica, mas porque ele fica mais sensível, ele tem mais acesso a informações. Agora, a mudança que acontece nesse caso, né, na primeira ele está bem agressivo, aqui ele já está mais, vamos dizer, choroso, né? Mas a gente percebe que ainda é uma mudança
pequena, porque ainda não há o arrependimento sincero. Quando ele diz que foi pouca a vontade dele, né, na participação dos crimes. E quando ele diz depois, meu Deus, quando ele diz assim que, não me faça lembrar isso, né? São em dois momentos assim que a gente percebe que ele sofre, né? Ele está sentindo a pena, digamos assim, mas o arrependimento, que é aquele arrependimento que te provoca uma alteração no seu jeito de ser, ainda precisa vir. Então, a dor não significa imediatamente o arrependimento, né, que mobiliza. É isso aí, né? Vocês deram ênfase já em alguns aspectos muito importantes, né? Então, ao espírito familiar, é sempre assim que se começa toda evocação. Ninguém se dirige direto aos espíritos imperfeitos, sofredores, ou aquele espírito que a gente não sabe em que condição se encontra. Sempre ao guia do grupo. No caso aqui, a nomenclatura ainda não estava muito definida, porque a gente tem que lembrar que isso aqui é 1860, como a gente viu, as primeiras evocações são de 59. Se a gente lê o Livro dos Espíritos, a versão primeira, que é lançada em 57, ainda havia essa questão da nomenclatura do guia espírito familiar, ele estava usando a mesma. Depois, já na versão de 60, ele vai transformar em anjos da guarda e vai deixando mais claro ainda no livro dos médiuns, no Evangelho. Por isso que aqui o guia ao espírito familiar funciona como o guia da reunião, aquele espírito que pode ser o anjo da guarda do médium, ali é o coordenador daquela reunião, que ele chama. Mas veja, sempre primeiro você pergunta aos bons espíritos se é permitido, se pode, se é útil, se é importante. Sempre tem que dar essa, digamos assim, ele tem que ficar na coordenação, presidindo a reunião. E uma outra coisa que as pessoas não estão acostumados, que é o fato de que nas perguntas iniciais ao guia, vejam como as perguntas são monossilábicas. Podes dizer algo a respeito do espírito? Evoque-o. A gente sempre acha que porque é o guia ele tem que dizer muita coisa. E ele é bem sucinto. Evoque-o. Pronto. Ele é mau? Ele diz, verás. Vocês não querem evocá-lo? Então vocês vão ver, né? Agora, essa pergunta 20, a resposta da pergunta 20 é maravilhosa. O que é preciso fazer? Não lhe falar se não tem nada, se nada tens a dizer-lhe. Bem, o que é que você vai evocar para quê? Qual é o seu objetivo? Se não tem nada para fazer, deixa ele quieto. Não tenho o que fazer. Isso é um ensinamento muito profundo. E a gente pensa às vezes, mas que guia meio assim, né? meio assim, né? Não, nada, não lhe falar, se nada tens a dizer. Então, você tem que entrar numa reunião com um propósito. Se você não sabe por quê, nem comece. Se não tem um objetivo claro, nem comece. Eu quero fazer um curso de formação mediúnica. Para quê? Não sei muito não, é porque estavam passando por aí uma lista, eu anotei meu nome. Não tem sentido, você tem que ter seriedade, você tem que saber o que você quer fazer. Pronto. Eu ia até fazer uma colocação exatamente sobre isso. Porque quando o Espírito pergunta o que querem de mim, aí eles respondem, né? No 23, nós te chamamos a fim de te sermos úteis. E que é exatamente isso que o Cícero colocou, que tem que dar uma utilidade, tem que ter essa questão do desinteresse, né? E a intenção do bem. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec vai colocar isso sobre a evocação, sobre a reunião, que há 3 tipos de influências, que é a influência do próprio médium, que é da dificuldade do médium, a influência do meio, que daí é a questão dos pensamentos, dos sentimentos, do que está sendo colocado durante toda a reunião, de todos os participantes que estão ali, e
tem a questão também do próprio evocador. Por isso que é importante. O evocador que a gente chama é a pessoa que dialoga, ou, né, porque no caso foi eles mesmos que chamaram, mas geralmente o evocador é aquele que está pedindo auxílio. Por exemplo, eu quero evocar a minha mãe, quero conversar com ela. Nesse propósito eu sou evocadora e também posso ser a dialogadora. Como se, ou então eu não tenho condições de conversar, o Cícero faz o diálogo por mim, mas quem está evocando sou eu. Mas se as intenções dele não forem boas como a minha também, digamos assim, isso pode atrapalhar na evocação. Então, o sentimento que a gente tem que ter é isso, de ter uma utilidade, de a gente estar ali para querer aprender de verdade, porque se a gente desvirtuar disso, aí a gente vai ter maus espíritos, vai ter influências e vai acabar indo para o lado que a gente não quer. Uma coisa que eu acho interessante, só para a gente ver, estava tentando ver aqui a tradução, mas não deu para ver, Ana. Se você olhar aí para mim a pergunta 21... Porque essa pergunta 21 ela é muito importante para perceber a mudança que a Márcia colocou. Se lhe falarmos para lamentar seu sofrimento, isto lhe fará bem? Olha aí no francês, porque ele está como... se lhe falar por compatir, né? Por compaixão. Pois é, aqui é por compaixão, né? Ou lamentar. Não... compartilhar o seu sofrimento, né? Essa é a sua tradução, tá? No francês, a compaixão sempre faz nós feliz, do jeito que está agindo. Sim, então, aqui, né? A gente está olhando aqui no francês, sempre vai fazer bem, mas o que é que eu estou querendo mostrar com isso daqui? É porque tem uma hora que a gente diz assim, ó, para nós, na nossa linguagem, o lamento tem um elemento da tristeza, tem um elemento, né? Lamentar, tem tristeza, compaixão, tem tristeza. Eu só quis fazer essa ênfase porque os anjos da guarda, o verbo que a gente usa é isso, eles lamentam quando nós erramos. Mas eles não ficam tristes, mas é uma compaixão. É na pergunta, né? É na pergunta. Compartilhar das suas... simpatizam com a sua dor, o compaixão, do compartilhar, compartilham a dor, simpatizam com a dor, é na pergunta. E isso é só para a gente entender que há esse vocábulo que a gente pode ter por outro sem ter o elemento da tristeza. E essa compaixão que esse casal tem por ele é que, como ela é sincera, produz nele essa calma. O grupo é muito pequeno, é o marido e a esposa. A compaixão é sincera e verdadeira. Num grupo grande, moralização de espírito. Em grupo grande é muito difícil. Grupos grandes, para você moralizar um espírito, para tocar um espírito, é muito mais difícil. Por quê? Porque o grupo tem que estar muito harmonizado, todo mundo desejando que o espírito saia daquela situação. Quanto maior o grupo, mais difícil a homogeneidade de pensamento. Aí daqui a pouco uma pessoa, você faz na hora que você vai fazer a avaliação. Aí o que a gente vê? Alguém diz, eu fiquei com medo do espírito. Outro vai dizer assim, eu fiquei com raiva do espírito. Me deu uma coisa. Você não consegue ter esse sentimento de compaixão, de simpatia, de se colocar no lugar. E isso é que envolve o espírito. E é isso que faz com que ele esteja bem mais brando. Aqui é só o esposo e a esposa. A esposa é a médium e o esposo está falando, né? O senhor F está falando diretamente com o espírito, né? Tem uma coisa também em relação a essa empatia que acontece com o casal e o espírito, é que até então esse espírito ele não recebeu nada disso. Por conta das coisas ruins que ele fez em vida, né? E depois de desencarnado, ele só conseguia atrair sentimentos ruins para perto dele. E aí, quando ele encontra duas pessoas que ele não conhece, tipo, que não tinha relação com ele, vê nelas, sente nelas
essa preocupação com ele comove o espírito. E aí, ainda falando do casal, tem uma coisa aqui que me chama a atenção, é a humildade, não só desse casal, mas também na evocação anterior, a humildade de Kardec, de eles procurarem espíritos mais elevados do que eles, no caso os guias, para perguntar como proceder. Né? E acho que essa é uma reflexão importante para quem está em grupo mediúnico. Né? Será que a gente se pergunta, será que a gente pede sinceramente essa orientação a um espírito mais evoluído, ao nosso guia, a quem nos protege? Porque tanto Kardec faz isso o tempo inteiro, como também esse casal fez, né? Pedindo orientação. Oi, cadê o microfone? Falou, passa o microfone que eu... Isso aí que você falou do casal que tiveram compaixão, é bem explicado nessa resposta dele, na 25. Obrigado, tu pelo menos não me amaldiçoa. Ou seja, aqui ele quer dizer que eles tiveram compaixão dele, o grupo era grande, o outro, e ele via algo diferente. O outro grupo era maior, é mais difícil a harmonia, né? A homogeneidade é muito mais fácil. Esse aqui ele foi tocado pela compaixão, então é muito mais fácil. A gente não é que a gente possa dizer que o outro grupo é ruim, é porque a homogeneidade de pensamento é difícil. E aquele grupo, e o grupo do Kardec tinha muitos visitantes, tinham muitas pessoas que iam, que assistiam às reuniões. Nessa época aqui nós devíamos... 70 e 80 pessoas. Então era difícil. A homogeneidade de pensamento, a comunhão de pensamentos era mais difícil, né? E aí você vai vendo que todos os elementos, ele diz assim, nós te chamamos a fim de te sermos úteis. Olha a lição, como é que a gente vai fazer para moralizar o espírito. Aí você diz, olha, nós queremos ser úteis a você. Aí ele vai dizer, né, que sofre, essa é uma característica desse espírito, ele vai dizer aqui que sofre. Vocês lembram como é que ele está? Ele está preso dentro de casa, se ele sai da casa tudo é trevas, ele não vê nada, né? Essa é a situação dele. Aí eles perguntam se as preces são salutares, veja, eles são bem assim, né? Vão colocando assim, como é que eu posso ajudar, e ele continua pedindo por prece. Diz que orará por eles pelo menos não amaldiçoa. Ele está criando um vínculo, estabelecendo um vínculo. Aí agora ele faz uma pergunta mais técnica, né? Ele pergunta, mas por que ontem você não quis escrever? Aí o Espírito responde, maldição. Veja, olhem as respostas. Isso aqui é muito importante para médiuns de evocação. Os espíritos, esse espírito, ele é um espírito sofredor, endurecido, é um espírito numa condição bem difícil. Ele não é falastrão. Espíritos falastrão, você sempre desconfiem de quem fala muito. Sempre. Né? Encarnados também. As pessoas sábias escutam. As pessoas sábias escutam. Quem fala muito... Teresa Neumann, não estou falando de nós. Teresa Neumann olhou para mim. Não. Opa, está em cima. Bem em cima mesmo. Porque os bons espíritos, eles são sempre mais prudentes em falar, falam o essencial. E o espírito, quando está sofrido, vocês estão vendo aqui, vejam como ele é bem mais curto nas suas respostas. Veja, há um diálogo, flui. Ele não tem aquela verborragia do espírito que vem, fala, e ninguém consegue nem... Às vezes o evocador, o coordenador da reunião, fica esperando um minuto para entrar, porque o espírito não para de falar. Aí você tem que ver se esse é um sofredor real ou é apenas alguém que está enrolando, né? Porque tem farsantes no mundo dos espíritos também. Então, ele diz que era uma maldição. Aí o espírito
perguntou, porque a frase é muito estranha, né? Por que tu não escreve maldição? Veja que você tem que ter a sagacidade. Ele perguntou, maldição para quem? Porque ele está tentando entender o que ele está dizendo. Aí ele mostra aqui a natureza dele. Para mim, porque espio muito cruelmente os crimes nos quais a minha vontade teve pequena parte. Aí aqui o Kardec já percebeu que ele não está arrependido. Porque ele está fugindo. Ele disse, cometeu o crime, estou pagando, mas eu não tenho culpa. A minha vontade não era essa. Então é uma injustiça. Ele ainda não assume que era ele, sim, o principal elemento causador do seu sofrimento. É aqui a gente percebe como esse espírito não é um espírito arrependido. Mas veja, para a gente não se enganar, porque primeiro ele dizia, orai por mim, as suas preces me faz bem, você tem compaixão de mim. Então, para que a gente, fala de perdão, para a gente não se enganar, porque essas primeiras partes poderiam fazer a gente se enganar muito facilmente sobre a natureza desse espírito. Ao ponto da gente pensar, como logo a Márcia levantou a questão, ele melhorou de uma reunião para outra? Não. Ele está calmo, mas a natureza dele, porque ele continua, por essa resposta, achando injusto o que ele passa. Então, mesmo com tudo isso, ele ainda não trouxe para si a responsabilidade. Tem essa questão assim, não tem uma melhora por completo, mas já mostra um arrependimento, porque ele já se dispôs a ouvir, já dispôs a falar, porque ele nem queria. Então, assim, a gente também tem que perceber as pequenas evoluções, né? Porque o fato de ele já estar pedindo prece é uma ajuda, é uma predisposição, ele está se colocando na predisposição, porque tem espíritos endurecidos que nem prece quer, nem quer ouvir falar, né? Assim. Sim, só não é endurecido ainda, mas já tem uma luz ali, já tem uma abertura, mas a dureza da alma ainda continua nesse sentido, dele achar ainda que não é ele o responsável pela causa do seu sofrimento, que a maioria de nós vive assim. E assim, não é o caso desse espírito, mas poderia ser um espírito hipócrita, de pedir prece, de pedir, dizer perdão, mais para fingimento do que realmente sentimento. O que eu acho, assim, eu concordo com a Aninha quando ela falou, né, que ele já tem um pequeno esboço ali de alteração, embora a alma dele continue endurecida. Mas é importante para a gente perceber a sutileza em cada resposta que o Espírito nos dá. Porque nessa resposta aí, se você ficar preso lá no anterior, no sofrimento, no perdão que ele fala, vai passar por você batido, quando ele diz que foi pequena a vontade dele de ter cometido os crimes. Porque ele não nega o crime, mas ele atenua a responsabilidade dele. Então, ele vai... É de um dia para o outro. Não, oraram a ti em relação à semana passada, à sessão passada. Não tem a data, mas é na sessão passada, né? E em relação a isso. Pode ser de uma noite para outra, né? A ontem, né? Agora, aí quando o evocador pergunta isso, ele vai por uma outra questão. Se te arrepender, será perdoado? Ele diz, jamais. Jamais. Essa pergunta, essa resposta também, ela tem um elemento que a gente não percebe como ela representa um mundo. Por isso que quando a gente vai fazer exame de comunicação, análise de comunicação, a gente demora muito nas análises. Por quê? Porque essas respostas, o espírito pode ser a natureza que for, você tem um grau de profundidade que o Kardec diz, para o observador atento. Quando o Kardec pergunta assim, se te arrependerás, será perdoado? E ele diz, jamais, jamais serei perdoado. Que conclusão ele pode levar
depois dessa resposta? Que ele não precisa se arrepender. Porque ele já tem a ideia de que jamais serei perdoado. Logo, não preciso me arrepender. E isso, ele usa a expiação, o que ele passa, para continuar na situação que está. Então, você vê que o endurecido não é só no fato de assim, eu vou ficar assim, mas porque também não percebe ou não crê, que não adianta a gente saber se não crê qual a razão, mas é a impossibilidade da mudança, jamais. Então não precisa se arrepender, porque não será perdoado. Só que aí, pela pergunta seguinte que eles fazem, né, pela resposta, quando eles não te desesperem, eu entendo que é porque o Espírito, o guia já tinha dito que ele estava numa condição que ele achava que ia sofrer para sempre, porque ele pensava isso. Aí nessa questão eu fiquei pensando assim, se é realmente porque ele não precisava se arrepender, mas é porque ele achava que mesmo que ele se arrependesse, ele ia continuar sofrendo, porque é como se ele acreditasse na eternidade das punições, né? Então tem muita essa questão, porque o guia falou lá atrás, quando a gente leu, que a situação dele é que ele ia ficar sempre rememorando a mesma coisa, o sofrimento e o que ele tinha feito. Então é como se ele não sentisse que tivesse saída, né? Por isso que eu fiquei pensando nisso. É porque aí é o preconceito que ele tem. Ele tem uma ideia Ele tem uma ideia preconcebida, e essa ideia preconcebida, que a gente chama de preconceito, reforça essa situação. Mas aí o que é que a gente... Veja, como é que a gente pensa? Pensemos em nós encarnados. A gente às vezes não se arrepende porque a gente acha que não consegue se perdoar. A gente permanece do mesmo jeito. Tá. Assim, ainda em relação a isso, acho que uma coisa que a gente tem que se perguntar, por que o espírito acha que é eterna a pena dele, né? Nesse caso aqui, eu imagino, por essa resposta, ele meio que se vitimiza também, tipo, não tem saída para mim, eu estou condenado e vou ficar assim. E às vezes a vitimização esconde, né, traços de orgulho, né? Que aí é melhor, entre aspas, esse melhor, mas assim, é melhor que eu ache que essa condenação é terrível do que eu encarar de verdade o que eu fiz. Essa é uma possibilidade. A gente nunca pode deduzir assim, mas para nós tem isso. A gente achar que não merece. Aqui no caso, pode ser uma questão cultural, um preconceito, que aí eu fico fixo nisso. Que é como a gente... Olha, tem um preconceito entre os espíritas clássicos, que ele diz assim, eu não peço nada a Deus porque Deus já sabe o que é que eu preciso. A gente não percebe que essa frase esconde o seu orgulho. Pedir a Deus é um ato de humildade, que Deus sabe, Ele sabe, é fato, mas você quando pede, se predispõe a receber. Você está dizendo assim, eu desejo, eu quero, eu estou pedindo. Quando está pedindo, você está se predispondo a receber. Então, deixa eu ver nossas preces salutares, onde era que eu estava? Não, é o comentário mais para o final que saiu aqui. Qual é o teu sofrimento? Não há de mais terrível, não podes compreender. Acho isso maravilhoso, é bem a gente sempre acha que o nosso sofrimento é maior, o maior, que ninguém compreende o que a gente está passando, né? Esse espírito é bem assim. Oraram por ti desde ontem à noite? Sim, mas sofro ainda mais, isso aqui vai ser explicado, né? Mas lá na frente, mas é muito interessante essa resposta, depois a gente volta para ela. Aí tocou no assunto da casa, ele diz, não fale nisso, a sensação dele é que ele está condenado, ele reafirma que é para que ele possa vir, aí depois ele faz uma relação que vai mostrar um pouco o caminho do caso, quando ele diz que não há perdão para Caim, só aproveitando o gancho, quando a gente pensa em Caim, na mitologia
né, judaico, né, ali, do mito de Caim, quando ele explica ali, tem um elemento muito importante que a gente às vezes não pensa. Não é só o fato de Caim que é considerado invejoso. Não é só a inveja por ter matado Abel. O grande crime de Caim que caracteriza a humanidade é quando Deus, na alegoria, repito, é uma forma da gente interpretar as nossas situações, quando Deus pergunta a Caim: Caim, onde está Abel? E ele diz: eu não sei. Não tenho nada a ver com isso. Tu que é Deus, tu que sabe aí onde é que ele está. É interessante porque se a gente sabe que Deus é onisciente, Deus sabia tudo que tinha acontecido. Por que ele pergunta a Caim? Era um momento em que ele podia se arrepender. Era um momento em que a gente pode sair da indiferença moral. Quando a gente pode dizer a verdade, falar o que tinha acontecido, mas ele diz: não, eu não tenho nada a ver com isso. Esses momentos onde a gente se distancia, não tenho nada a ver com isso. Quando Pilatos lava as mãos, quando Caim diz: olha, não tenho nada a ver com isso, é você quem sabe onde é que ele está. Sempre bom a gente pensar nessa alegoria de Caim. Aí ele vai dizer: matou o irmão, chega, por favor, chega. O Espírito diz: chega, tá bom. O que é que o evocador responde? Então, a Deus. Tem confiança na misericórdia divina. O Espírito não quer mais falar, a Deus. Tenha confiança na misericórdia divina. Orai, o Espírito pede. Isso é maravilhoso, ele não fica puxando do Espírito. Mas me conte, você só sai daqui se você vê a luz. Se vê a luz no fim do túnel, ou manda ele para algum lugar, não. Então, a Deus. Encerrou ali a evocação. Aí uma pessoa comentou aqui, o Hélio Júnior, né? Ele diz assim: há um respeito por parte do evocador com o pedido do Espírito e sua condição. Perfeito, Hélio Júnior, é isso mesmo, né? Ele deixou que o Espírito entendeu a situação do Espírito, aquilo ali era difícil para ele falar. Agora o Espírito quis ir embora. O que a gente vai fazer? Ele, naquele momento, ele ainda não está pronto para falar. Né? Deixa para ir, não vai amarrar o Espírito e dizer: não, você só sai. É a pressa que a gente tem, a ansiedade, que o Espírito tem que sair bom, né? Porque tem que sair daqui bom. Aí a gente fica desse jeito. Vamos lá fazer mais uma sessão. Quem apostou em 2 sessões tem boas chances, né? Que na 2 já... Vamos ver aqui, ó. Terceira sessão. Evocação, né? Ele evoca o Espírito, chama. Aí o Espírito responde: estou junto de vós. Começa a ter esperança? Pergunta o Sr. F. Sim, meu arrependimento é grande. Qual era o teu nome? Sabereis mais tarde. Há quantos anos sofre? Há 200 anos. Em que época cometeste o crime? Em 1608. Pode repetir as datas para confirmá-las? É inútil. Uma vez basta. Adeus. Eu vos falarei amanhã. Uma força me chama. Querem comentar? Tem alguma coisa? É a força estranha do Caetano. Algum comentário? Alguma pergunta? Né? Para ti, né? Perguntar para os universitários. Assim, ele é um espírito que está, enfim, numa situação bem delicada, mas ele é tão preciso numa data. Né? A gente fala muito disso, o espírito não consegue entender o tempo e tal. De onde viria mais ou menos isso? Lá na frente você vai ver, porque ele vai responder depois, tá? Nas outras sessões você vai ver, porque senão eu não vou dizer, né? Tem. Lá na frente ele vai explicar, o Kardec vai mostrar como essa data aqui é importante. Mas veja que quando tu vai trabalhar, assista. Ela não estará aqui semana que vem, assista o vídeo que vai estar postado. Mas veja que pode repetir a data, é interessante, né? Porque a gente não sabe, mas pode ser que tenha passado pela cabeça do Sr. F alguma forma de prova, né? Pode repetir a data, aí ele diz logo: é inútil, uma vez basta. Ele já encerra a história, porque se tem uma coisa que irrita aos espíritos é
quando fica forçando para colocar a prova, né? Assim, não, mas diga aí, vá lá, faça isso. A gente não precisa ir com esse tipo, porque a gente já vai também criando animosidade. Você tem que esperar. Esse é que é a grande questão da ciência espírita, é saber esperar. As provas vão surgir como vão surgir aqui nesse texto, né? Mas ele já disse que o arrependimento é grande, também não disse o nome, ele disse saber. Uma hora vai aparecer, né? Só para a gente explicar. Aí 200 anos, tudo mais. Acho que é isso dessa sessão. Alguém tem alguma dúvida da segunda sessão? Então, agora aqui, né? Uma força me chama. Nem adianta perguntar o que é essa força. Não adianta, isso seria especulação. A força pode ser ele mesmo que não queira responder, pode ser qualquer coisa. Mas aqui não adianta, nós não temos base para ficar debatendo o que é essa força que chama. A gente só vai ficar especulando. Pode ser só uma desculpa do espírito. Não, uma força me chama. Não adianta. Não quer mais responder, siga à frente. Porque se na outra, na segunda sessão, o senhor F deu adeus, então adeus, aqui é ele quem está dizendo. Adeus, ele devolve o adeus que ele respondeu da primeira vez. Adeus, eu vos falarei amanhã. Mas é engraçado que ele já deixa marcado, né? Eu vos falarei amanhã. E muitas vezes acontece o espírito ir embora sem falar nada, né? Simplesmente ele para de responder, alguma coisa acontece, então aqui ele ainda disse alguma coisa, né? Ele tem. Aí pergunta-se o guia o que foi que aconteceu, né? Por isso tem o guia, né? Outra quarta sessão, né? Quem estava em 3 está com grandes chances de ganhar aí o bolão da sessão. Deixa eu ver se até agora tem mais algum comentário, Flor? O pessoal fez algum comentário? Deixa eu ver aqui. Eu vi. Pergunta mesmo foi o do Hélio, né? As outras pessoas estão acompanhando. Ah, tá certo. A Vanúzia pergunta assim: na nossa realidade, né, eu acho que é dos nossos grupos, quando isso acontece, como assim é para continuar nas próximas reuniões, evocá-los ou fazer prece para Deus abençoá-lo? Vanúzia, assim, se o grupo estiver fazendo um estudo, na outra sessão evoca, né? Pergunta o guia, o que é que está acontecendo, os espíritos vão dizer. Vamos para a quarta sessão. Evocação. Dando o senhor F pelo nome, né? O prenome aqui. Queres falar-nos do que aconteceu em Castelnaudar? Não. Fazei-me sofrer quando falo disso. Não é generoso de vossa parte. Sabes muito bem que se falamos disto é com o objetivo de esclarecer-te acerca da tua situação e não de agravá-la. Então, fala sem medo. Como te deixaste levar a cometer esse crime? Um momento de desvario. Houve premeditação? Não. Esta não pode ser a verdade. Teus sofrimentos provam que és mais culpado do que dizes. Sabes que só pelo arrependimento pode abrandar tua sorte, e não pela mentira. Vamos, ser franco. Bem, diz o Espírito, já que é preciso, seja. Foi um homem ou uma mulher que mataste? Um homem. Como causaste a morte do Sr. D? Eu lhe apareci visivelmente. Meu aspecto é tão horroroso que a minha simples vista o matou. Fizeste-o de propósito? Sim. Por quê? Ele quis me desafiar e eu faria de novo, se me viessem tentar. Se eu fosse morar naquela casa, pergunta o Hugo, né? Tu me farias mal? Oh, não. Certamente que não. Tu tens piedade de mim e me desejas o bem. O senhor D morreu instantaneamente? Não. Foi tomado pelo medo, mas só morreu 2 horas depois. Por que te limitaste a dar uma bofetada no filho do senhor D? Era mais do que suficiente ter matado 2 homens. Essa aqui tem muita coisa legal. Você quer começar? Algum destaque? Uma das coisas que me chamou muito a atenção, assim, no diálogo,
na fala dos itens, tanto do 48 como na 50, o evocador ele é muito firme, né? Apesar de ele estar dizendo, você está me fazendo sofrer e tudo, ele continuou firme, porque ele sabe do propósito dele. Porque se ele fosse deixando do jeito que o Espírito está falando, não vai muito para frente. Mas assim, a gente tem que considerar que já teve 3 evocações para trás, né? Então assim, já está começando a ter um certo aprofundamento nos diálogos, né? No propósito. E aí quando ele diz, sabes muito bem que se falamos disto é com vista a poder esclarecer a tua posição e não agravá-la. E aqui ele diz assim, não pode ser verdade, teus sofrimentos provam que é mais culpado do que dizes. Já sabes que só pelo arrependimento poderás suavizar a tua sorte, não pela mentira. Ou seja, ele está chamando o Espírito à razão, ele está mostrando. Então, assim, ele tem uma atitude firme, racional, mas e ao mesmo tempo com caridade. Porque o fato de você chamar a atenção tem um propósito útil. Não é porque você quer dar carão ou porque você está se desfazendo da condição do Espírito, mas porque ele precisa sair desse pensamento como a Cacrícia tinha colocado, de vitimização. Ai, meu Deus. Nessa situação de vítima, né? Então, assim, enfim. Então, assim, você vê que o evocador faz isso. E isso, pra gente, é muito importante a gente aprender a dialogar com os espíritos, porque senão a gente vai acabar conversando só do jeito que o espírito quer. E não vamos levá-lo à reflexão, a fazer, digamos, uma autoanálise, né? Clícia? E dentro desse diálogo, a gente percebe assim, que o evocador, né, fala argumentando, né, porque que ele discorda do espírito. E quando ele faz isso, embora ele seja ainda um espírito também perfeito, penso eu, ele tem uma certa autoridade em relação àquele espírito. Tanto que o espírito nem perde tempo em argumentar, em contra-argumentar o que ele falou. Um pouquinho antes, o espírito fala assim, não é generoso da sua parte, né? Ou seja, a gente percebe que esse espírito ele vai cutucar, né? O cara está ali para ajudá-lo, mas ele não perde a chance de dar uma alfinetada no evocador. Para quê? Para fugir do assunto, né? Vou chamar a tua atenção para não ter que falar do que realmente importaria. Isso aqui, gente, para quem já conhece, quem tem alguma prática mediúnica, isso aqui é clássico, né? O espírito inverte a coisa. Ele começa logo dizendo assim, né? Mas vocês também não prestam. Ele já inverte na hora, que é para poder a gente não se cair nessa armadilha, nós estamos ferrados. Se a gente cair nessa armadilha dele, porque o espírito quando não quer refletir, não é só o espírito quando a gente fala é desencarnado, né? Nós também sempre fazemos isso. Quando a gente não quer refletir sobre as nossas ações, a gente diz, eu falando ali de maneira, já estou refletindo ali. A primeira coisa que a gente faz é apontar o que os outros nos fazem. Dizer, mas fulano faz isso comigo. Você fez isso comigo. Aí a gente assim não reflete sobre as ações dele, né? E isso aqui que as meninas disseram é perfeito. Eu aconselho a todo mundo que está escutando, pessoal que quer dialogar com os espíritos. Ser caridoso não é tratar o espírito como um coitadinho. Isso não é ser caridoso. Ser caridoso é tirá-lo da condição de sofrimento. Quer nos falar do que aconteceu no Castelo Nadar? Não, isso eu sofro muito. Não é generoso da vossa parte fazer isso. Lógico, a gente podia cair na armadilha. Ele podia, mesmo, né? O bichinho está tão sofrido, não vamos falar não. Aí, olha como ele devolve, argumento perfeito, como as meninas falaram, né? Você sabe qual é o objetivo, você até disse que viria amanhã, você disse que gosta de estar aqui, então você sabe por que a gente está aqui. Ele deixa bem claro, você sabe qual é o objetivo. Não é a primeira vez, é a terceira vez só naquela casa. Então, fala sem medo, né? Vamos ser sinceros. Aí, na outra parte que ele percebe
a mentira, né, que é a premeditação, que ele diz não. Aí o senhor F diz, não pode ser verdade. Por que o senhor F está dizendo que não pode ser verdade? Porque os guias, as outras reuniões já tinham dito que ele estava naquele castelo, naquela condição, para refletir sobre os seus crimes, sobre aquilo que ele fez. Se ele dissesse novamente que não houve premeditação, ele ia de novo para aquela resposta, eu não tive muita vontade. A minha vontade não participou da história, continuaria se dizendo inocente, dizendo que Deus era o culpado, né? E aí o espírito, o senhor F, diz que é pelo arrependimento que se abranda a dor, não pela mentira. Isso é ótimo para todos nós. A gente está sofrendo, é pelo arrependimento, não é mentir, fingir que não tem problema para ser resolvido, que vai nos ajudar, não. É ser franco, né? E chama ele a atenção, né? Vamos, fale. Aí ele vai dizer que sim. Vou colocar outra coisa em cima do que você disse. Aí, assim, quando ele, aqui nessa 50, pela resposta do Espírito, você começa a perceber realmente a natureza do Espírito. Porque lá no Evangelho, na prece pelos Espíritos endurecidos, Kardec vai dizer que há 2 tipos de espíritos endurecidos. Os que são maus, né, como ele aqui, que tem um pensamento, que está nesse sofrimento, querendo se arrepender, mas não se arrepende, que fez realmente atitudes más e tudo, mas ele não tem um propósito além dele mesmo. E aí ele vai colocar esse tipo de espírito mau e o espírito mau que é hipócrita, como a Crícia tinha colocado. Esse espírito hipócrita, aí sim, ele quer enganar, ele quer ter alguma... ele tem más intenções, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E eu acredito assim, que se fosse um espírito hipócrita nesse sentido, eu acho que ele teria continuado falando qualquer coisa para difamar a pessoa, como ele teria continuado, ele não é sincero naquilo que realmente ele está dizendo. E aqui a gente já percebe que tem uma certa sinceridade, porque quando diz, não, já que é preciso, então tá, eu vou dizer já que eu tenho que me arrepender, tenho que dizer o que eu fiz para eu poder melhorar, então eu vou. Se fosse um hipócrita, não, ele ia tentar continuar desvirtuando a conversa, digamos assim. Sendo duro com ele não revidou, ficou tranquilo, porque ele já ganhou a confiança dele, né? Por ele, pelas preces, pela intenção de ajudar, conquistou a confiança. Por isso ele também não discute muito, né? Sim. Tem uma coisa que me ocorreu agora, assim, esse espírito ele está preso numa casa em que ele fica rememorando o crime que ele cometeu. E numa possibilidade que ele tem de falar sobre isso e de repente, sei lá, aliviar e assumir a culpa, ele resiste. Aí a gente vê a utilidade dessa fixação, digamos assim, do pensamento no espírito, né? Porque alguém pode pensar assim, nossa, Deus não está sendo cruel com ele, fazendo ele repetir várias vezes aquele mesmo ato, né? Mas aquela repetição que vem da sua consciência já pesada, ela é necessária para que ele tente despertar, para que ele desperte para o arrependimento sincero. Vocês gostariam de fazer alguma colocação, uma pergunta? Então vamos lá. Então, o pessoal está respondendo aí, o pessoal está pedindo o link, que chegou um pouco depois, né? Ele vai, no final também, parece que ele vai ficando, a gente não está vendo o tom, né, daqui, mas parece que depois dessa pergunta, ele vai ficando um pouco mais zangado, digamos assim, porque quando ele diz, bem, já que é preciso seja, não está mais como ele começou, tão sofrido, né, ali, isso me dói, não, ele já começa a falar, aí diz que a morte que ele tinha causado, o Espírito se manifestou, ele apareceu e a pessoa viu a morrer. Aí veja na 53, fizeste de propósito? Sim.
Lembra da outra pergunta? Foi premeditado? Não. Agora, fizesse de propósito, é como se ele está um pouco mais chateado agora. Por quê? Porque ele quis me desafiar e eu faria de novo. Aqui é que eu ia dizer que mostra como ele não gostou de ter sido chamado à atenção. Que aquela tentativa de parecer apenas um espírito que sofre, né, das preces. Não me deixe, como é que se diz? Não quero falar sobre o assunto. Lembra que ele tinha colocado toda essa situação? Aí ele diz, não, eu faria de novo. Se me desafiar, eu faria de novo. Então, aqui a gente nota que, como a gente falou, é lógico que por ter pedido uma prece, ele já é algum sinal. Mas está longe ainda de ser uma mudança, porque ele ainda está dizendo, ó, se bobear, se me desafiar, eu mato de novo. Esse é o espírito, essa é a natureza dele, né? Aí depois ele disse, se eu fosse morar naquela casa, tu me farias maus? Aí, não, tem piedade de mim e me desejo o bem. Então, ele só não tem piedade, ele só não gosta de quem não tem piedade dele. É bem a gente, né? A gente só gosta, né, de quem gosta da gente. Quem não gosta, se eu puder, eu apareço e perturbo e se bobear. Aí ele disse que não morreu instantaneamente, né? E por que te limitaste a uma bofetada? Aí ele disse, né? Era mais do que suficiente ter matado 2 homens, né? Então ele já quis parar por ali mesmo, naqueles 2 homens que já tinha sido esbofeteado. Dúvidas, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma colocação? Joelcio tem uma colocação? Tem direito, né, Joelcio? Aniversariante pode fazer uma pergunta. Porque é o seguinte, a gente tem, eu estou fazendo uma correlação a nós somos espírito também, que na verdade é o seguinte, eu vejo esse espírito aqui como um presidiário, ele passa por tudo aquilo, aí quando ele sai, uma chance que tem para sair, ele comete de novo. Então ele também é um espírito endurecido. Então essa correlação, a gente vê com o espírito, fica ouvindo o comentário, e vejo que também tem influência assim também encarnados. Que a gente vê que eu conheci vários presidiários que melhoraram a vida deles de outra forma, verificaram os seus erros, tentaram se corrigir, mas tem uns que não. Tem uns que a gente vai questionando, eles dizendo, você não era tão ruim, aí você procura errar, você não tem como, não, mas é porque não sou eu, fica tipo a vítima, né? Mas é a sociedade e os outros que melhoraram. Então é uma correlação em questão de desencarnado e encarnado, é isso aí. Eu acho que as coisas não são diferentes. Você não. Não, as coisas não são diferentes mesmo. O que se é encarnado é depois que se desencarna, né? E é todas as situações, né? Assim, não apenas essa questão do presidiário, é nós também que não queremos mudar mesmo. Só o que não nos falta é desculpa para ficar fazendo a mesma coisa. Porque se você oferece, vamos fazer isso, a pessoa, mas hoje eu não posso. Vamos fazer, não dá. Aí não sei o quê. Aí tem uma hora que a gente vai dizer, deixa o sofrimento. Porque quando você tem a oportunidade, você não escolhe. Então, a gente percebe logo, né, o pessoal do atendimento fraterno, percebe logo. Tudo que a gente promove, coloca, a pessoa diz, mas é difícil, é longe, é tarde. Tudo é desculpa. O da som, tudo é desculpa, né, Letícia? Desculpa é o que não falta. Desculpa é o que não falta. Por quê? Porque a gente nunca acha que tem responsabilidade, que tenha nada para fazer, né? Então, desculpa é o que não falta. Eu estou aqui na dúvida cruel, se eu leio essa outra, porque é grande, né? Meu Deus do céu. Mas aqui vamos só começar, porque agora é São Luís vai falar. A 5ª sessão, no dia 16 de dezembro, foi uma semana depois, né? Porque a primeira foi dia 9, né, de dezembro. Uma semana depois, então teve 3 sessões na casa do pessoal aí, né?
Não, a primeira tem no dia 9. Tem lá no início dos 9, na sociedade, depois dia 16. Então vamos lá na quinta sessão. O que é que Kardec faz? Perguntas dirigidas a São Luís. Ó, sociedade, a quem é que ele vai perguntar? Ao guia do grupo. Quero ver aí, eu estou doido para ver que o pessoal for fazer formação mediúnica, quem é que vai levar um espírito obsessor para casa para moralizar. Eu estou olhando aqui, né? Quem é que vai? Eu tenho vários obsessores para mandar, mas eu tenho uns encarnados também, né? Se alguém quiser levar. Já estou querendo ver quem é que vai se candidatar. Deixa que eu cuido desse. O espírito obsessor, não, me arranja um melhor. Me arranja alguém melhor, pelo amor de Deus. O espírito obsessor vai ter medo da gente, se a gente começar a fazer isso. Então vamos lá, pergunta dirigida a São Luís. O espírito que se comunicou com o senhor e a senhora F realmente é o de Castelnadar? Sim. Como pôde comunicar-se com eles tão prontamente? Ele ainda ignorava a sociedade. Ele não se havia arrependido. E o arrependimento é tudo. Arrependimento é tudo. Isso aqui serve para encarnado e desencarnado, hein? Quando a gente não se arrepende do que fez, a gente continua pagando. E a gente sofre de... Por que eu sofro? Porque não se arrepende. Porque não se arrepende do que fez. Depois de arrepender, reparação. Começar a agir diferente. Não existe arrependimento real, arrependimento espírita, né? Porque o arrependimento não espírita é aquele que você se arrepende hoje, amanhã faz de novo. Esse aí não é o arrependimento espírita. O arrependimento que o espiritismo propõe, ele é seguido de reparação, de mudança no seu comportamento. Então, se arrependeu, muda o comportamento. Isso não quer dizer que o arrependimento apague o que a gente fez. Não, isso é uma ilusão. Eu me arrependi, tá, ok, você se arrependeu. Mas agora você tem que reparar e não pode lamentar se as pessoas desconfiarem de você. Porque você era ruim até ontem. Então não queira que hoje todo mundo já venha bater palma para você. Isso é uma das maiores causas dos nossos sofrimentos, porque a gente tenta melhorar e não se conforma que Deus saiba, todo mundo tem que saber, né? Eu estou tentando mudar, ninguém me ajuda. Mas que é isso? Não existe isso, o mundo foi feito para você não, rapaz. Assim, tá todo mundo aqui na mesma batalha. As informações por ele dadas sobre o crime são exatas, cabe-vos verificar e vos entenderdes com ele. Esse São Luís é joia. Não cabe ao espírito ficar validando o que o outro espírito diz, porque senão a gente teria que evocar outro guia para saber se esse São Luís é verdadeiro e o que ele está dizendo, e depois outro não tinha fim. Passou, a comunicação passou, agora é nossa responsabilidade trabalhar em cima dela. Depois de receber a comunicação, quem analisa o material, quem examina o material, quem pensa sobre o material colhido, somos nós. Nós é quem temos que usar a razão, o bom senso. Nós é quem temos que refletir. Não os espíritos para ficar dizendo, é isso, é verdade, não é? Pedro? Esse aluno pode assumir a responsabilidade do que ele disse, que se ele tiver mentido... Sim, pronto. Aí se ele tiver... não teria condição, exatamente. Então... Ele disse que o crime foi cometido em 1608 e que morreu em 1659. Ele se acha nesse estado, portanto, há 200 anos. Desculpe, ele se acha nesse estado, portanto, há 200 anos. Isso vos será explicado mais tarde. Mesma resposta que eu dei para a Clícia. Isso vos será explicado mais tarde, né? Pelo menos aqui é só ler um pouquinho mais para frente, tá, Clícia? Podereis descrever seu gênero de suplício? Ele atroz. Como sabeis, foi condenado a ficar no local do crime, sem poder dirigir o pensamento a outra coisa senão ao crime, sempre ante aos seus olhos, e julga-se eternamente condenado a essa tortura. Olha que sofrimento esse espírito passa. Ele está condenado a ficar naquele local, vendo sempre o crime e ainda se julgando eternamente condenado a essa tortura.
E ainda tem a questão que ele tinha dito atrás, que ele não pode ver nenhum outro espírito, né? Ele está na solidão também, então não tem. Por isso que eu imagino assim, ele crê nisso, porque está nessa situação, e não tinha com quem abrir-lhe os olhos. Claro, ele estava pagando o que ele fez, entre aspas, né? Mas agora ele está tendo a oportunidade de ter outra visão, de ter outra, de dialogar e mudar, fazer uma reflexão que há uma saída, que não é só isso. Agora você pergunta assim, e se não tivessem chamado ele? Como é que ele ia sair dessa situação? Até quanto tempo ele ia ficar lá? Até um dia que ele dirigisse uma prece a Deus. Se ele fizer uma prece a Deus, o anjo da guarda dele vem. Porque ele não está condenado a 200 anos, não é uma temporalidade. Não é assim, olha, você cometeu esse crime 200 anos, aquele 250, 10 anos. Não é como um código penal nosso que limita tempo, estipula tempo. Não, é até ele fazer uma prece. Ele tinha que se arrepender. Isso. Ele tinha que se arrepender, porque como ele colocou lá, quando ele perguntou se você, por que você fez? Eu fiz e faria de novo. Ou seja, ele ainda está pensando do mesmo jeito. Se ele chegar um momento e dizer, não, agora eu me arrependo, não faria de novo, talvez aí já seria uma forma de ter uma saída, né? De sair desse mesmo pensamento. Se ele tivesse dito isso, eu não farei de novo, aí você já ia ver a reparação. Oi, Eduardo. Essa colocação vai corroborar com aquela análise que tem lá no Céu e Inferno, quando ele diz assim, o espírito que sofre 10 anos e o espírito que sofre 20, eles vão ter apenas essa quantidade de anos, mas vão ser sempre sofrimento. Um sofre mais, um sofre menos, mas será sempre sofrimento, ou seja, tem que haver o arrependimento para que haja a consciência de culpa. Né? Se não houver isso, ele vai sofrer quanto culpa ele tiver. Por quê? Porque ele está amarrado àquela ideia, né? Por isso está preso ao local, por isso está preso à circunstância, por isso não vê os outros espíritos. Por quê? Porque ele está ligado só ao fato em si, de ter matado, de ter cometido o crime, né? Ele está preso nele mesmo. Exatamente. E aí ele diz aqui, está mergulhado na escuridão quando quer afastar-se do lugar de exílio. Então, se ele sai de lá, ele tem que ficar preso, porque foi lá que ele cometeu os crimes dele. Aí o Kardec, aqui é a sabedoria do Kardec, né? Ele vai, vocês vão ver isso no texto, ó. Ele vai de um caso específico, aí ele começa a ampliar. Primeiro ele trabalha aquele caso, é a evocação daquele espírito. Daqui a pouco ele começa a ampliar as possibilidades dos estudos, das penas. Quando ele diz assim, qual é o mais terrível gênero de suplício que pode experimentar um espírito neste caso? Então ele está querendo entender o mundo dos espíritos. Em um caso parecido como esse, qual é o mais terrível gênero de suplício? Por que ele fala gênero? Porque é geral, porque a particularidade é sempre pessoal, como eu sinto a dor, né? Aí o São Luís vai dizer, não há descrição possível das torturas morais, que são a punição de certos crimes. Até mesmo aquele que as experimenta terá dificuldade em vos dar uma ideia. Mas a mais horrível é a certeza de se crer condenado sem apelo. Isso aqui a gente precisa refletir com calma, com muita atenção. Por quê? A gente pega livros com descrições de sofrimento no mundo dos espíritos e acredita que vai ser tudo igual. E o que ele está dizendo aqui? São Luís está dizendo assim, olha, não tem, São Luís é espírito superior, sabe? Não tem como descrever dor na alma. Não tem como descrever. É indescritível uma dor na alma, porque é uma dor diferente. A dor moral, ela é diferente. A dor física, você diz, está doendo aqui, meu braço está doendo. Você sabe onde colocar um gelo, você sabe fazer. Quando a dor se espalha pela alma,
Você não sabe fazer. Converse com alguém com depressão para você ver. Ela não sabe descrever o que é. Eu sinto um aperto, mas esse aperto já é a manifestação física da coisa. Mas de onde veio? O que é? Como é que invade? Como é que chega? Ele não consegue descrever. E ele diz assim, não há descrição possível. São Luís está dizendo que ele não tem descrição possível. E até mesmo aquele que experimenta terá dificuldade em vos dar uma ideia. Então, quando um Espírito nos descreve o seu sofrimento, ainda assim, ele comete erros nas descrições. Eu não estou nem dizendo que ele comete os erros por maldade. É por falta de argumento, de dizer o que é que está sentindo. Ele não consegue dizer. Tem uma coisa que fica muito lógico a gente entender que cada alma sofre do seu jeito, como também fica feliz do seu jeito. Quando a gente pensa que cada um de nós cada um é um espírito, é uma individualidade, é exclusivo, é único. Né? Não é assim que nos é apresentado o que é o espírito? Então, se eu sou única, os meus sentimentos são meus. Pode ter sentimentos semelhantes a de uma outra pessoa? Pode, mas não será igual. Né? E aí, quando a gente sofre, e se o processo ainda está, se você ainda está dentro daquele sofrimento, é difícil você elaborar o sofrimento. Então, fica realmente mais difícil ainda conseguir descrever para o outro exatamente o que você sente. Esse é o grande dilema na hora da gente entender as descrições do mundo dos espíritos. É que a gente tem que sempre perceber que é particular. Cada um vai ter a sua descrição, né? Então, mas aí ele coloca, mas a mais horrível, porque a pergunta que o Kardec fez, é a certeza de se crer condenado sem apelo. Que é a dele. É a pior coisa que tem. Você não há quem recorrer. E qual é o que é que a gente está percebendo? Isso aqui ele está dizendo que para o espírito é o mais terrível. Já que a gente está chegando no final, queria só deixar essa reflexão. E eu tenho percebido que a maior causa de sofrimento entre nós é uma sensação que os espíritos nos passam de que nós não conseguimos mudar. É isso aqui. É a certeza de se crer condenado sem apelo. Se eu tenho essa certeza, se eu acho que eu não consigo mudar, eu estou igual a esse espírito. Eu estou condenado, porque é sofrimento intenso, imenso. Porque a gente começa a dizer assim, olha, eu faço tudo, eu estou tentando tudo. Eu tomo remédio, eu faço caminhada, eu vou para terapia, eu faço para o centro espírita, eu faço tudo e não muda. Muda, você está conseguindo, você está andando, você está avançando, você é melhor, você já fez alguma coisa. Agora fica em nós essa ideia, eu não mudo, você não é o mesmo, você está dando resposta diferente, você já está um pouquinho melhor, os pensamentos são diferentes, só que a gente precisa lutar contra essa ideia de que está condenado sem apelo, que não tem condição de mudar, que vamos sofrer para sempre desse jeito, que vai ser sempre assim, porque fica vindo essa ideia, você não vai mudar, vai ficar de novo, sua vida vai ser sempre desse jeito. Não é verdade, a gente está mudando. Toda vida que você faz um esforço, você já está dando um passo, você já está um pouquinho melhor. O que a gente tem que combater é essa sensação, porque ela é a mais terrível pena que um espírito pode sofrer. Palavras de São Luís. Qual é a mais terrível sofrimento? Achar-se condenado sem apelo, que a gente não tem condição. Então termino aqui essa noite com essa reflexão para a gente pensar, tá? A gente tem sempre que pegar os ensinamentos e trazer para o nosso dia, né? Para a gente não se tornar depois um espírito desse aqui, né? Que a gente desses nessa época, porque hoje ele já está melhor. Então
Então vamos agradecendo a todos pela participação, né? Todos que estão aqui. Às quartas-feiras a gente termina nesse horário, às 8h45, dando os nossos avisos. Sábado temos a reunião de tratamento espiritual. Amanhã às 22 horas nós temos a prece pelos doentes. A pessoa coloca lá o nome lá no grupo e a gente, a partir das 18 horas, começa a colocar o nome nos grupos e a gente começa a orar pelas pessoas. Segunda-feira a gente tem o estudo com o tratamento também, o tratamento espiritual. Quem quer passar pelo tratamento tem que chegar às 6h30 da noite, né? E eu acho que são esses os avisos gerais. O trabalho com os idosos ainda não retomou, né? Só em março, né? Que começa. Estamos em campanha de arrecadação para o nosso bazar. Quem tiver material, nós estamos precisando do material para o bazar, né? Os pratos, roupas. Vai guardando, traz aquilo já organizadozinho, vai nos ajudar. Bem, eu acho que são esses os avisos que a gente tem para dar. Se alguém ainda quiser camisa, coloca o nome aqui na lista que a gente vai mandar amanhã. Hoje, para tentar trazer amanhã, né, as camisas. Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te rogamos o amparo dos nossos anjos, para que possamos continuar trilhando esta jornada de transformação moral. Te pedimos, Pai, abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muita paz a todos e até a próxima reunião.